Olá, meu nome é Iberê Aguiar e no programa de hoje a gente conversa com o ex-ministro de Turismo e hoje secretário de Turismo do Estado de São Paulo, o catarinense Vinícius Lumertz. Vamos conhecer melhor como o Sul e o Sudeste estão inseridos no cenário do turismo nacional. Então, vamos lá? Vinícius Lumertz é catarinense, nasceu na cidade de Rio do Sul e ao longo da sua trajetória assumiu diversos compromissos importantes. Foi ministro do Turismo da gestão Temer, presidente da Embratur e secretário nacional de políticas de turismo do Ministério do Turismo. Hoje, ele é secretário de Turismo do Estado de São Paulo. Como chegou a isso, ministro? Você que foi presidente, secretário de Estado hoje, mas teve uma passagem significativa, tem um currículo invejável, foi presidente da Embratur, ministro do Turismo, hoje secretário de Estado, do maior estado do país, temos que respeitar muito isso, que se fosse comparado a países, hoje São Paulo seria talvez o 22º maior país do mundo, se São Paulo fosse país. São Paulo tem a maior população do país, como chegou nesse patamar de ser secretário, você mesmo sendo catarinense, é um secretário lá em São Paulo que inveja muita gente, provavelmente, no estado de São Paulo. Como? Então, e hoje você é secretário e fazendo um grande papel, desenvolvendo um grande papel em prol do desenvolvimento do turismo no estado de São Paulo. Bom, eu penso que o convite do governador de São Paulo, João Dória, deva-se parte à confiança e à amizade, que nós temos de muitos anos, mas também ao fato de eu ter sido presidente da Embratur, como ele foi, e ministro do Turismo, além de secretário de Turismo em Florianópolis, secretário de Planejamento em Santa Catarina, de Relações Internacionais em Santa Catarina do Luiz Henrique, de ter montado a empresa de PPPs do Estado, ou seja, tem uma... E de meus anos no Sebrae, como diretor aqui em Santa Catarina e diretor nacional em Brasília, Quer dizer, é um currículo que me levou a isso. E a pergunta sua tem a ver, talvez menos com o meu conhecimento explícito de turismo, mas como talvez tenha mais a ver com a minha formação na área de desenvolvimento econômico. O turismo muitas vezes é tratado de uma forma muito operacional ou tática, pouco estratégica, menos política ainda e menos, eu diria, histórica e filosófica, porque quando você precisa aumentar a percepção das pessoas para a importância do turismo, você não pode ficar discutindo isso na página de viagens do caderno de viagens da Folha, se subiu ou não subiu, porque tem mais viagens ou menos viagens, até porque existe um grande equívoco dos economistas ao entenderem que o turismo é aquela atividade que funciona quando a economia vai bem. Quando a economia vai bem, as pessoas viajam. Esse é o equívoco dos turistas, dos economistas brasileiros, não dos europeus, não dos orientais, não. Ao contrário, o turismo é um motor econômico. Se você vai a Gramado, para dar um exemplo bem simples, você vê que tem um conjunto de indústrias que cresceram em torno do turismo, da marca. A França é isso, o sentido de denominação de origem é isso, de entendimento da ligação entre o produto e a sua origem. Aí está o valor agregado. Santa Catarina não entendeu essa oportunidade, ainda que os dados estejam aí. No caso de Santa Catarina, uma pesquisa feita pela Fiesc, Federação das Indústrias, com a FEComércio, mostra que para os empresários e os líderes de Santa Catarina, em todas as regiões, quando o turismo não é a primeira prioridade, é a segunda, nunca menos de segunda. Ou seja, já há um entendimento nessa linha. Em São Paulo, o governador João Dória também me deu essa tarefa, eu apresentei um plano e nós estamos tocando, chama-se Plano São Paulo. No primeiro ano nós crescemos 5,3%. Isso é um crescimento chinês do turismo. Lógico, esse ano agora que passou, em 2020, deu uma freada, mas nós continuamos a estruturar um novo modelo de turismo para São Paulo, distritos turísticos, rotas cênicas, rotas gastronômicas, programas de incentivo à concessão de parques, programa de crédito, é visto diferente. E aí aquela pergunta, a diferença é que eu venho da área de desenvolvimento econômico, eu tenho um período longo que eu passei fora do Brasil, inclusive na época da ditadura, onde poucas pessoas viajavam, eu fui para a Europa, eu fui para Hong Kong, eu fui para Israel, eu fiquei 8 anos fora. Eu fui para a Europa com 16, voltei com 25.
já formado, com pós-graduação, então não era que pouca gente viajava. Então a minha visão, além da minha visão ser pelo lado da economia e da política, acaba não se restringindo a uma visão puramente do turismo como operação. Esse é o erro do turismo, se colocar como uma coisa menor do que é. Por sua vasta experiência e também, claro, por ser catarinense, Lumertz entende a importância do turismo para o estado de Santa Catarina. A diversidade encontrada por aqui pode ser equiparada à de muitos locais internacionalmente conhecidos por sua beleza. O litoral de Santa Catarina é uma peça única, né? Porque quando nós fizemos o WTTC, aquele grande encontro internacional, com todos os maiores players do turismo do mundo, veio a OMT também, inclusive aqui foi feita as pazes entre a OMT e o WTTC, uma é pública e outra é privada, uma é da ONU e outra é privada. Se acertaram em Florianópolis, né? Na época, quando nós fizemos esse encontro, nós chamamos a Oxford Economics, que fez um estudo econômico do turismo de Santa Catarina, onde esse número que aparece, 12,5% do PIB, é de lá. E o que eles disseram, pelos estudos daquilo que até nós já sabemos, mas dito por quem vem de fora, é que essa diversidade que nós temos em Santa Catarina é única no mundo, né? A diversidade que você agora intuiu aí pelo litoral entrecortado e tudo mais, mais as culturas diferentes dos açorianos, portugueses, alemães, italianos, enfim, polacos, ucranianos, essa mistura toda nesses vales, né? Porque São Paulo tem uma costa maravilhosa, a costa do norte de São Paulo é algo estonteante, né? O sul também é uma mega reserva da Mata Atlântica, mas você tem a montanha e a parte da capital e tudo mais a 900 metros. Aqui não, aqui temos uma diferença, e as duas coisas são bonitas, que as cidades estão aqui embaixo, né? Não estão lá em cima. Tem 9 e 10 metros de altitude. Aqui você tem os vales, né, que dão esse contorno e essa variedade de colonização. Então, você tem razão, esse litoral é o litoral dos paranaenses, é o litoral dos gaúchos, porque o litoral gaúcho é muito reto, o litoral paranaense é pequeno, e também de parte dos paulistas, dos argentinos. Isso aqui é um sonho, é uma Nova Zelândia. Para fazer uma Nova Zelândia, falta só que a nossa neve vire neve para esqui, porque é algo único no mundo. Por isso, o turismo tem um significado muito grande para Santa Catarina, porque o turismo não pode ser visto em si, mas sim como uma plataforma, o turismo como uma plataforma para a projeção industrial, comercial, de serviços, criativa, das artes, e isso não foi entendido. E é daí que deve derivar um plano para Santa Catarina, do que eles chamam de denominação de origem, né? Quer dizer, não é ver o turismo como uma caixinha, mas o turismo como uma base para que tudo que esteja em cima faça mais sentido e tenha mais valor. No próximo bloco tem mais bate-papo com o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lumertz. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta, hoje levando até vocês um pouco da história do estado mais populoso do Brasil, São Paulo, e também mostrando como o turismo é importante para a economia de diversos municípios. Comigo, o secretário de Turismo do Estado paulista, Vinícius Lumertz. Continue com a gente. Vamos lá? Após ter participado de várias frentes em prol do turismo em Santa Catarina, desde 2019, o catarinense está à frente da Secretaria do Turismo do Estado de São Paulo, após um convite do governador João Dória. Por isso, Lumertz conhece muito bem a realidade dos dois estados. E mesmo com potenciais e economias diferentes, a história do Sul e do Sudeste se mistura por muitas vezes. O Centro de São Paulo, você falou muito bem, ali começou com Anchieta, no pátio do colégio, começou a história do Sul e do Sudeste. 500 anos, não? Tem a ver 500 anos? A história do Sul e do Sudeste. Dali partiam no início Anchieta, onde tinha o colégio dos jesuítas, mas dali partiam também os bandeirantes. Um deles fundou Florianópolis, o outro foi para Lages, o outro foi para Minas, o outro foi para... usando as rotas indígenas, né? Então ali tem a base de uma história que ela vai depois para o café, ela vai para os prédios modernistas. Então o centro de São Paulo tem dois centros de cidade no mundo que vão aflorar como grandes estrelas do século XXI. Um é a Havana,
La Havana. Se houver uma abertura em Cuba, né, aquele centro da cidade que já parcialmente foi arrumado, eu sei porque na época do Sebrae eu levei 2 técnicos do Sebrae para trabalhar lá e catarinenses. Algo extraordinário, né? E lá, você viaja no tempo, né? Lá, só que assim, se você pensar aquilo tudo, como também no centro de São Paulo, arrumado, reformado, não vai ter para ninguém. As 2 cidades que poderão brilhar, se forem feitos os projetos que nós estamos trabalhando, lá no caso de São Paulo e eles lá em Havana, são essas 2 cidades, porque Barcelona já se apresentou para o mundo, Madrid já se apresentou para o mundo, Bilbao já se apresentou para o mundo, Paris, etc, etc, Londres, etc. Tem poucas cidades que têm tanto manancial histórico, arquitetônico, né, que possam surpreender, né, a não ser as cidades chinesas que vão surpreender com modernidade, é diferente, mas surpreender com esse mix histórico, etc, etc. Tem essas 2 cidades que são as 2 grandes reservas de valor. E uma coisa importante para as pessoas que estão nos ouvindo é que São Paulo já teve um nível de insegurança de 70 homicídios por 100 mil habitantes. 70 por 100 mil. Hoje é 6. Está no nível de Nova York e Miami. Então é uma cidade muito mais segura. São Paulo possui 70 instâncias do turismo, ou seja, cidades com infraestrutura e serviços direcionados a atender melhor o turista. Mas para melhor integrar cada um desses municípios e fazer uma grande rede turística, algumas iniciativas estão sendo feitas. Como crescer isso turisticamente, fazer com que não só os 70 municípios são turísticos, porque São Paulo, na verdade, Campinas é um chamarisco do turismo de negócios, próprio São Paulo. Como isso está certo? Como você vê? Qual a análise que você tem como secretário? Né, que são 640 municípios, o próprio Barretos, né, que faz a maior festa praticamente do estado de São Paulo, né, que vem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, não faz parte desses 70 municípios. São 70 instâncias e são 140 MITs, municípios de interesse turístico, né? Esse programa é um programa antigo no estado de São Paulo e nós estamos reformando. E nós estamos fazendo agora o re-ranqueamento. 3 instâncias descem para distritos turísticos e 3 vão descer. Esse é o modelo atual, né? E 3 descem como se fosse campeonato de futebol, né? Isso é a lei que diz, né? Nós estamos mandando para a Assembleia um projeto que modifica, em parte, esse programa, que é um programa bom, tem um orçamento de 550 milhões para distribuição em obras no interior, e nós estamos abrindo para que os municípios possam também investir em projetos, um percentual disso, e promoção, não ficar só em obras, porque obras já foram feitas muitas obras turísticas. Se você for agora a Tinguetá, se você for a São Sebastião, se você for a Olambra, você vai ver que os centros das cidades estão arrumados, né? E essas classificações vêm do passado, né? Alguns municípios que deveriam estar, no seu entendimento, ou no meu ou de qualquer outra pessoa, deveriam estar, né? Poderiam estar, e outros não. Por isso esse re-ranqueamento, essa reclassificação. Nunca vai haver perfeição, porque são critérios que nem são critérios objetivos, né? Então, são ter isso, ter aquilo, ter o plano de desenvolvimento de marketing, ter um fluxo, você vai somando, né? Então, nós vamos tentar corrigir isso agora nessa votação na Assembleia. Já foi enviado para a Assembleia e está lá para modificação. Eu acho também que essa abertura é importante. Outra coisa é que nós obtivemos do BID $250 mil para fazer não diria um pré-projeto, mas os termos de referência para a captação de $500 milhões para ampliar o uso de verbas nos municípios. $500 milhões hoje dá quase 3 bilhões de reais, né? Porque daqueles 550, o investido anual é metade. Por que é metade? Porque tem contingenciamento, né? E aí você precisa de mais. Então, uma das alternativas é essa. Uma das alternativas é ampliar, e muito, pelo empréstimo do BID para o Estado. Outra alternativa que nós estamos lançando para aumentar essa capacidade, além da... Primeiro, então vamos lá, reclassificação. Segundo, abrir para fazer coisas diferentes. O município pode fazer um projeto para preparar uma área para fazer uma PPP. Gasta menos, mas alavanca mais, né? Então,
o BID, que eu falei, e também agora com o Banco Brasil, a Caixa e a Desenvolve, nós temos um programa que nós queremos fazer, já aprovamos essa proposta, vamos levar aos municípios, que é assim, um município que tenha, vamos dizer, 2 milhões para receber para obras. Ele tendo capacidade de financiamento e esse município entender que a obra turística dele é boa para trazer turismo e para desenvolver o município, mas ele achar que 2 milhões é pouco e ele gostaria de botar mais 2 ou 4, os bancos vão emprestar o resto. Por quê? Porque é mais rápido para chegar ao objetivo que se quer, que é desenvolvimento econômico, porque o que o turismo faz dentro da ideia de plataforma que eu falei antes para você? Pega um pequeno empresário que tem um produto. Vamos pegar o Vale do Ribeira, produtor de banana, lá no sul do estado, que é uma região próxima a São Paulo, né, contígua à grande São Paulo, mas que é uma reserva de Mata Atlântica com 8 parques, você sabe, com cavernas, com mar, com rios, pouco desenvolvida, a região mais pobre do estado de São Paulo. Mas tem os produtores de banana, tem os produtores de chá, que são japoneses, né, tem uma produção local de queijo de búfalo, tem uma série de produtos. Quando esses produtores locais precisarem ou precisam, como precisam hoje, vender esse produto no mercado de São Paulo, eles vendem por preço de atacado, digamos assim, para um varejo que vai ter lucro e diminui muito a margem, porque são pequenas ou médias produções, na maior parte das vezes. O que acontece quando isso é vendido para o turista no local? Quando o turista compra no local, vale mais, dá para cobrar mais e o mesmo preço que é cobrado no varejo, por exemplo, na cidade de São Paulo, por produto do Vale do Ribeira. O senhor já faz isso com as maçãs? Isso já existe dos dois lados e existe pelo vinho também. Você vende o vinho na porta, mais barato do que em Florianópolis, lá em São Joaquim, mas mais caro do que venderia para o comércio, né? Quer dizer, o turismo tem esse passe de mágica, né? Além do que, quando você consome um produto, quando você leva do local, tem uma afetividade. A hora que eu levo a maçã no meu carro, que eu comprei, o vinho, o queijo, o chocolate de Gramado, não importa, né? No caso de Gramado, esse é muito forte, o vestuário, os móveis, tem uma história por trás, porque a verdade o que o turismo faz é agregar o sentido histórico ao produto. Em grande escala, por exemplo, quando você vê a propaganda dos carros franceses na televisão, eles falam com sotaque francês, lembram a França, como os alemães usam a ideia da técnica, né, que tem a ver com aquelas cidades organizadas, etc, etc. Então, isso tudo que a gente chama de produção associada é muito importante para dar oportunidade para várias indústrias. Eu citei a indústria náutica, por exemplo, a indústria dos parques naturais. Nós temos um projeto rodando com o Sebrae de parques naturais muito forte em São Paulo e de concessões de parques com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então, é muito, muito trabalhoso. A gente traz no próximo bloco mais informações turísticas do estado de São Paulo, assim como um panorama do setor no Brasil. Então não saia daí, a gente volta em instantes. Nesse terceiro e último bloco, o nosso programa traz ainda mais histórias sobre a cidade de São Paulo e o quanto o turismo influencia na economia do estado mais populoso do Brasil. Nessa conversa, o secretário de Turismo do Estado paulista fala da pandemia e como o setor espera reagir. Então, vamos lá? O centro de São Paulo é um lugar rico em história e cultura. Por aqui é possível conhecer diversos museus, centros culturais, praças, palácios, bares e restaurantes. Porém, alguns fatores sociais ainda fazem com que o local seja visto como violento e com muitas melhorias a serem realizadas. O governo do estado, junto com a prefeitura, não tem que olhar mais com carinho aquela região central de São Paulo? Os dois problemas mais graves da cidade hoje estão, do ponto de vista do turismo, assim, de forma prática, tática operacional, o Rio, Pinheiros e o centro. Uma cidade não pode ter um rio poluído, né? Você não pode ter o Sena poluído e o centro de Paris poluído, ou o Tamisa poluído, mal cheiroso, como era, e o centro de Londres, o Piccadilly Circus, toda aquela região decadente, como era na década de 70. Né? Eu conheci, morei lá nessa época, muito decadente. Nessa época Nova York era decadente. A última cidade que tem um centro assim maltratado no mundo ocidental, no mundo como um todo, é São Paulo.
A solução para os dois problemas está a caminho. O Rio Pinheiros vai estar despoluído até o final de 2022, até o final do ano que vem. Despoluído no nível de não ter mais cheiro e a água ter a capacidade de ter vida, peixes, etc. Não no nível de você poder mergulhar e nadar. Paris obteve isso só agora, esse ano, de poder ser um lugar que possa se mergulhar. Uma grande novidade chegando aí, então. Isso já está acontecendo. Foram feitas 200 mil ligações de esgotos nas partes onde era jogado esse esgoto in natura, né? 200 mil ligações. É um contrato de 2 bilhões do secretário Penito, com comando direto do governador, nas nossas reuniões de toda sexta-feira, que vai das 8 ao meio-dia, onde nós apresentamos projetos em PowerPoint, não é nada... E isso é monitorado toda semana. Cobrado o resultado. E está indo bem. Então nós vamos ter o Rio Pinheiro. Depois nós temos que ir para Pinheiros, perdão, para o Tietê, que é a segunda etapa. Mas o rio que está no centro da cidade, que corta a cidade, e já foi feita uma licitação, ou seja, as ciclovias já estão prontas, tá? E uma licitação ali onde tem, não sei se você se lembra, a antiga usina da Traição, agora nós estamos chamando de usina São Paulo, onde tem aquelas torres de energia, aquilo tudo está saindo, né? E ali foi feita uma privatização de 400 milhões de reais para a construção de restaurantes e bares que já foi concedida para a iniciativa privada, como foi o Parque de Ibirapuera, como serão proximamente o Zoológico e o Jardim Botânico, né? Porque nós estamos fazendo essas concessões de praças, de serviços, etc., construindo rodas gigantes, botando equipamentos turísticos, né? Então o Rio está encaminhado. O centro, a maior obra do centro vai ser inaugurada agora nos próximos dias, que é o novo Vale do Anhangabaú, né? Vai ser... Não, tudo coberto, não dá para saber o que tem lá dentro. Vai estar pronto. Está bem fechado, várias vezes eu fui lá, mas não consegui. Bares, restaurantes, etc. E está até a porta da secretaria, onde nós estamos, que já foi o hotel chamado Esplanada, né? E lá está projetado um hotel de volta. Esses prédios históricos são projetados para voltar a ter a sua atuação. Então nós vamos alienar, vamos vender esse prédio para fazer hotel, porque já foi hotel e é o mesmo arquiteto que fez o Copacabana Palace. Veja que hoje tem secretarias lá dentro. Tal foi a decadência do centro de São Paulo. E nós temos um projeto, eu essa semana vou estar com o governador novamente, nós temos um projeto de fazer com que todos os imóveis do centro de São Paulo que pertencem ao Estado, quando forem alienados, sejam alienados para uma função. Então, por exemplo, o prédio onde fica a Secretaria da Educação, na República, na Praça da República, a ideia é que aquele prédio se transforme num equipamento turístico, né? E a Secretaria vá para outro lugar. E isso está aprovado pelo próprio secretário. Agora, nos cabe fazer essa montagem, e a eleição em São Paulo para a Prefeitura atrasou isso, né? Eu espero poder ajudar a fazer isso acontecer no nível necessário. Muito está sendo feito, mas a ideia aí é acelerar mais ainda essa transformação. São Paulo é formada por 645 cidades e cada prefeito possui suas prioridades para fortalecer os municípios. Por isso, uma das ideias do governo é premiar projetos de turismo por meio de editais. Então você diz assim, qual é o melhor programa de urbanização de centro de cidade? Você faz um concurso, o primeiro lugar ganha um valor para fazer o projeto, o segundo e o terceiro você premia, né? É assim que nós fazemos no Ministério do Turismo, nós premiávamos esses melhores projetos. Isso pode ser o melhor orla, a melhor praça para turismo, né? O melhor centro de convenções e tal. Nós queremos trabalhar nessa direção de editais. Já nós fazíamos isso no Sebrae Nacional, foi interrompido na era PT, os editais foram interrompidos naquele volume. Eu acho que essa é uma saída, mas eu já te respondi parcialmente antes. Nós temos o dinheiro do BID, né? Nós estamos buscando os recursos adicionais dos bancos, né? Mas balcão não, porque balcão nunca vai ter dinheiro suficiente. E aqui uma questão grave. Muitos dos prefeitos que buscam esses recursos, muitos, não têm no seu município uma lei de turismo, não tem uma lei para beneficiar a hotelaria, para dar mais condições para um hoteleiro atrair, não tem uma lei de urbanismo para melhorar as fachadas, etc., dando descontos adequados para o IPTU e ISS, não tem muitas vezes uma política fiscal para isso, né?
não tem uma política urbanística para isso. E dizem, eu sou turístico. Quanto o senhor investe no seu orçamento? Nada. Qual é a sua legislação? Nenhuma. Isso é muito comum. Porque usar o turismo para dizer, eu quero minha obra, o que é legítimo. Aquela obra, muitas vezes, quase a totalidade dos casos é legítimo. Mas resta perguntar, e o resto você está fazendo? Se você está dando prioridade, a sua comunidade entendeu a proposta do turismo? Tem um déficit muito grande, né? Como era o Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo recebe em torno aí de 15 mil projetos por ano, né? O Ministério do Turismo geralmente tem 500 milhões para gastar. Então tem um déficit de 14 bilhões, mais ou menos, porque não dá para atender todos os pedidos de todos os prefeitos, porque são 5.568 municípios. Assim, o governo, o Estado... É a mesma coisa com promoção. São Paulo. A França, os Estados Unidos, quando faz promoção, aqui no Brasil é assim, se for promoção, a Embratur tem que pagar tudo. Ou no Estado, o governo tem que pagar tudo. Nós mudamos isso. Nós fizemos a parceria com a Associação das Companhias Aéreas e eles fizeram uma grande campanha, quer dizer, nós fizemos uma grande campanha com o Convention Bureau e eles ajudaram com grandes aportes, né? Então, assim, o Brasil é um país, muitas vezes, que quer que o outro mude, né? O Brasil precisa mudar. Aí olha para o Iberê, diz, Iberê, você precisa mudar. Iberê olha para o Vinícius, Vinícius, você precisa mudar. Outra coisa que prefeitos muitas vezes não fazem. E aí, você pode ser testemunha disso. De repente aparece um empreendimento turístico no município, começa a dar certo. A pergunta é, foi o prefeito, foram os empresários locais, foi alguma entidade da prefeitura que foi captar? Não, foi o empresário que descobriu. Por quê? Porque quando o Luiz Henrique era governador aqui, ou o João Dória hoje lá em São Paulo, o que nós fazemos é ir buscar investidor, né? Agora os roadshows lá de São Paulo são virtuais, mas não para, toda semana tem, trazendo investidores para São Paulo. Nós aqui com o Luiz Henrique viajávamos atrás, caixeiro viajante, para trazer investimentos, né? Prefeitos fazem isso, captam, né? Prefeitos vão buscar atrações para o seu município? Sim ou não? A maior parte dos casos é não, mas a maior parte mesmo. Então essa visão de que eu quero dinheiro do Estado para fazer obra, eu quero, ela não resolve o problema, ela pode ser justa, né? Como do Estado pedir para o governo federal, pode ser justa, né? Mas ela no final prova que não funciona, né? Porque é a soma de todos os vetores alinhados, caminhando para uma direção, comprovadamente é aquela que funciona, quando todos se perguntam o que realmente precisa ser feito, e não simplesmente, eu não preciso fazer nada, eu vou lá buscar um dinheiro, e se ele não der, se não vier aquele dinheiro, então eu não preciso fazer mais nada, porque é prova de que eu não sou culpado de o projeto não ter andado, né? Eu mesmo fiz aqui, você sabe disso, pela SCPAR nós deixamos o projeto da SC, da Enterprise pronto. Eu deixei o projeto pronto do acesso ao aeroporto em 2009, só foi executado em 2018, aliás, 2018 não, 2020, em Floripa. O projeto da Via Rápida em Cristina foi feito, né? Nós tínhamos deixado pronto na SCPAR, mas o da Enterprise, o projeto está pronto e não foi realizado. Então, às vezes você tem um projeto, mas é preciso dar continuidade. Muito obrigado, Vinícius, que seja muito feliz você e sua família. Muitas felicidades. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela... Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos. Esse foi o programa Vamos Lá de hoje. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.